Olá pessoal, tudo bem? Eu vou apresentar para vocês agora um livro cuja leitura eu terminei no domingo passado. Nízia Floresta, O Carapuceiro e Outros Ensaios de Tradução Cultural, de autoria da professora, pesquisadora e historiadora nascida em São Paulo, Maria Lúcia Garcia Palhares Burke. A professora Maria Lúcia pesquisa sobre vários assuntos e pessoas, entre elas o educador Nilson Teixeira e o sociólogo e antropólogo pernambucano Gilberto Freire. Este livro foi lançado pela editora UCITEC, de São Paulo, em 1996. Eu comecei a entrar em contato com a obra da professora Maria Lúcia por meio deste livro. Gilberto Freire, um vitoriano dos trópicos, em que ela analisou a formação intelectual de Gilberto Freire. A professora Maria Lúcia é casada com o renomado historiador inglês Peter Burke. Eles, inclusive, já assinaram algumas obras em parceria, como este. Gilberto Freire, Social Theory in the Tropics, que foi lançado na Inglaterra em 2008. No ano seguinte, essa obra ganhou uma tradução em português feita pela Fernanda Veríssimo, Repensando os Trópicos, um retrato intelectual de Gilberto Freire. Ainda da professora Maria Lúcia, eu li este excelente livro, O Triunfo do Fracasso, Hildegard Bildung, o amigo esquecido de Gilberto Freire. Bildung era um alemão e foi colega de Gilberto Freire no tempo em que ambos estudaram na Universidade de Columbia, nos Estados Unidos. Pois bem, este Nízia Floresta, O Carapuceiro e Outros Ensaios de Tradução Cultural é constituído por 4 ensaios. São 4 ensaios distintos, mas como diz a própria autora, são ensaios que dialogam, né, que se entrelaçam entre si, porque eles tratam, sob ângulos diversos, do fenômeno da circulação e recepção de ideias. O primeiro ensaio, intitulado A Importância do Outro, o Jornal Étranger e a República das Letras no século XVIII. O século XVIII, gente, é o século das luzes, o século da razão dos franceses. Neste ensaio, a professora analisa o Jornal Étranger, que foi lançado em Paris em 1754. Ela analisa esse jornal a partir da perspectiva da preocupação que existia na época com o estrangeiro, com o outro, que era um conceito de estrangeiro que era eivado de uma conotação muito negativa. Ela diz que, para esse jornal buscava fazer com que os franceses compreendessem que a República das Letras francesas, né? A República das Letras, gente, é o mundo cultural, o mundo culto, né? O mundo dos letrados. Ela nos diz que o jornal buscou fazer com que os franceses compreendessem que a França, os franceses só teriam a ganhar se eles passassem a conhecer o que de melhor o estrangeiro produzia no campo das ciências e das artes, sabe? O segundo ensaio, intitulado Ousadia Feminina e Ordem Burguesa, nesse ensaio ela analisa o diário britânico The Spectator, que foi publicado em Londres, começou a circular em Londres em março de 1711 e teve uma vida curta, só durou até dezembro do ano seguinte. Ela diz que, a exemplo do que ela chama de imprensa educativa, esse jornal assumiu explicitamente uma função de ser um agente de propagação e de mobilização de opiniões, né? Propagador de ideias, entre elas a defesa da importância da educação das mulheres. Ela analisa aqui que esse jornal promoveu no exterior o surgimento de versões dele, digamos assim, na França, na Espanha, por exemplo, e é muito interessante. Na verdade, todo esse livro para mim foi muito interessante. Doravante, eu vou tê-lo como guia, como uma bússola, porque eu tenho formação em historiador, faço pesquisa, e esse livro me
me esclareceu certas coisas no trato com o objeto da pesquisa, como conduzir a pesquisa e como não, de repente, não cair e seguir o caminho seguindo pistas falsas. Muito bom esse livro. Ainda nesse ensaio, ela disse assim, que era muito comum nessa época que mulheres assinassem escritos com pseudônimos masculinos, que era uma forma de, já que eram escanteadas da sociedade, terem seus escritos, as suas obras, lidas por alguém, né, por algum público. Mas ela também disse que era comum que homens também recorressem a pseudônimos femininos, que era uma forma deles aumentarem o público dele, né, atingirem outros públicos, e não só o mundo masculino. O terceiro ensaio é Um Espectador nos Trópicos, estudo de casos sobre produção e reprodução cultural. Ela trata do periódico recifense O Carapuceiro. Quem estuda a história de Pernambuco, a história do Recife, sobretudo do século XIX, certamente já ouviu pelo menos falar desse jornal, O Carapuceiro. Ele foi criado e mantido por um padre chamado Miguel do Sacramento Lopes Gama, que ficou conhecido como Padre Carapuceiro, justamente por causa do nome desse jornal, que começou a circular em 1832. A análise da professora encontrou algo que eu mesmo não sabia disso. E creio que muita gente não saiba. Que se entendia que o Carapuceiro era uma coisa original, que o padre Lopes Gama desenvolvia ali ideias dele, sabe? Mas, na verdade, ela nos diz, ele pegou temas, ideias e mesmo o tom satírico do The Spectator, do qual eu lhes falei ainda há pouco. Que danado, né? Ela aqui não analisa nesse ensaio sobre o Carapuceiro detidamente sobre a questão da mulher na sociedade, como o padre via a mulher na sociedade, o papel da mulher na sociedade. Mas no jornal ele abordava um monte de coisas. O quarto e último ensaio, para mim, foi mais instigante. Eu gostei demais dele, sabe? Ele é intitulado A Mary Wollstonecraft que o Brasil conheceu ou a Travessura Literária de Nízia Floresta. Gente, Nízia Floresta é um assombro, sabe? É uma mulher porreta, uma mulher arretada, como nós dizemos aqui no Nordeste. Nízia Floresta Brasileira Augusta era o pseudônimo de Dionísia Gonçalves Pinto. Ela nasceu num lugar que na época se chamava Sítio Papari e que atualmente é uma cidade que recebe o nome dela, Nízia Floresta, lá no Rio Grande do Norte. Ela era danada, uma mulher, como se diz o chavão, uma mulher à frente do seu tempo. Ela veio do Rio Grande do Norte, o pai era português, enfrentou toda a onda de anti-lusitana que varreu o século XIX. Passou um tempo na cidade de Goiânia e na cidade de Olinda, aqui em Pernambuco. Foi para o Rio de Janeiro, fundou a escola para mulheres, foi para a Europa, onde travou conhecimento com o filósofo positivista Augusto Comte, era um estudante. Pois bem, durante mais de 100 anos, se acreditou que Nízia Floresta, em 1832, publicou uma tradução livre de um tratado feminista de autoria de Mary Wollstonecraft, que se chamava A Vindication of the Rights of Woman, que na tradução livre de Nízia Floresta ficou como Direito das Mulheres e Injustiça dos Homens. Só que, segundo as pesquisas da professora Maria Lúcia, não foi nada disso. Na verdade, o que Nízia fez, sim, Mary Wollstonecraft publicou a obra dela em 1792. O livro de Nízia saiu em 1832. A professora Maria Lúcia nos diz que, na verdade, Nízia traduziu um livreto cujo título era Woman Not Inferior to Man, de uma pessoa. Esse livreto foi publicado em 1739, de uma pessoa que assinava com o pseudônimo de Sophia, a Person of Quality. Só que, gente, essa Sophia, por sua vez, plagiou um texto de um pensador francês chamado François Poulain de Labarre, cujo título era De l'égalité de les deux sexes. É a igualdade de ambos os sexos, uma tradução assim livre. E esse texto dele, desse francês, saiu em 1673. Ou seja, Nízia diz que traduziu a obra de Wollstonecraft, não foi, ela traduziu um livreto de Sofia, que por sua vez plagiou a obra do francês. Esse livro da professora Maria Lúcia é muito esclarecedor e muito instigante, sabe? Se você tiver a oportunidade de lê-lo, veja, é uma leitura muito boa.